No livro de Ezequiel, capítulo 33, nós vamos ver um pouco mais da história que Deus vai chamando a atenção. É para o povo de Israel, mas também é para mim e para você. A história principal hoje, a lição principal, é que a presunção, o orgulho são terríveis, são muito ofensivos a Deus. Também a hostilidade com que Israel andava, confiando na sua própria justiça, não agradava. Ninguém pode ficar curado de um câncer, por exemplo, porque tomou o medicamento necessário só um dia, ou então porque tomou de vez em quando. É preciso seguir e respeitar o tratamento devido. Também acontece assim com o pecado. Se nós não seguirmos as orientações que Deus nos deixa na sua palavra, nós não teremos condições de nos salvar, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. E Ezequiel começa escrevendo desta forma: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, junte a nação e fale com ela assim: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo da terra escolham um homem para ser a sentinela entre vocês. E quando ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para o povo dar advertência, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção àquela advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, culpado de sua própria morte, ele é que será. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, e de sua própria morte, culpado ele será. Ele se livraria se a advertência ele quisesse escutar. Mas se a sentinela vir chegar a espada e a trombeta não for tocada, para advertir o povo, e então vier a espada e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas eu considerarei a sentinela pela morte daquele homem, ele terá inteira responsabilidade. Filho do homem, para a nação de Israel, eu fiz uma sentinela. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome com ela. Quando eu disser ao ímpio que ele de certo morrerá, e para dissuadi-lo dos seus caminhos, com ele você não falar, por sua iniquidade, aquele ímpio morrerá, mas pela morte dele, responsável é você que será. Mas se você, de fato, advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar e continuar nos seus descaminhos, certamente ele morrerá por causa de sua própria iniquidade. Mas você estará livre, não é mais a sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e por causa deles nós estamos desfalecendo. Como então poderemos viver? Então diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que eu não tenho prazer na morte, eu tenho prazer na vida. Antes eu tenho prazer que eles se desviem de seus caminhos e assim possam viver. Voltem-se, voltem de seus maus caminhos, ó nação de Israel, por que é que vocês iriam morrer? Por isso, filho do homem, aos seus compatriotas vá falar: a retidão do justo não o livrará, se para a desobediência ele voltar, e a maldade do ímpio não o fará cair, se ele dela se desviar. Assim eu falei, e assim acontecerá. E se o justo pecar, por causa de sua justiça, ele não viverá. Se eu garantir ao justo que ele vai viver, mas ele em sua justiça estiver confiando e fizer o mal, nada de justo que fez, lembrado será. Por causa do mal que ele fez, ele morrerá se ele ficar assim continuando. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá. Mas o seu pecado ele desviar e fizer o que é justo e certo, se ele devolver o que apanhou de um empréstimo, como penhor, se ele devolver aquilo que ele roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que ele viverá, não morrerá. Dos pecados que cometeu, não será lembrado contra ele nenhum. Ele fez o que é justo e certo, certamente ele viverá. Contudo, seus compatriotas ainda estão a falar e eles dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, ele morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade, começar a fazer o que é justo e certo, por assim proceder, ele viverá. No entanto, ó nação de Israel, vocês ainda estão a falar e dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas cada um de acordo com seus próprios caminhos, com justiça,
eu vou julgar. E no 5º dia do 10º mês, do 12º ano, enquanto nós estávamos lá no exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio até mim e foi me falando e disse: a cidade caiu. Ele foi logo explicando: ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem e falar daquela forma assim. Então foi aberta a minha boca e eu não me calei mais. Então veio esta palavra do Senhor e falou-me uma vez mais e disse: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo barbaridade, dizendo que Abraão era apenas um único homem e contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos e com certeza receberemos a terra como nossa propriedade. Então diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, deveriam possuir a terra? Ora, por favor, vocês confiam na espada, cometem práticas repugnantes e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo e deveriam possuir a terra, sendo felizes como antes? Diga isso a eles. Assim diz o soberano Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que os que restam nas ruínas pela espada cairão, e que entregarei os que estão no campo aos animais selvagens serão devorados aqueles e que se abrigam nas fortalezas e em cavernas de peste e de tristeza certamente morrerão. Tornarei a essa terra um deserto abandonado. Darei fim ao que poder que se orgulha e ficarão totalmente arrasados. Estarão terríveis os montes de Israel, que ninguém vai querer passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando isto eu realizar. Quando um deserto a terra eu tiver tornado, por causa de todas as suas práticas repugnantes que eles cometeram, e eu os deixar então totalmente abandonados. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você, junto aos muros e às portas das casas, uns aos outros estão falando e dizem: venha ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, um horror, se assenta diante de você para suas palavras escutar, mas em prática não as põe. Nem com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles também, eles não querem mudar. Estão ávidos de ganhos injustos, de fatos para eles. Você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor, com uma bela voz, coisas boas você faz, você sabe tocar um instrumento, pois as suas palavras, eles até estão escutando, mas não colocam em prática, mas no mal eles estão continuando. Então, quando tudo isso acontecer, certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles para fortalecê-los e para os avisar. Meu querido, minha querida, Deus usa várias formas para nos alertar e a palavra dele é uma forma. Então, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e seja reavivado.